gente! Boa tarde! Pela primeira vez, boa tarde! Agora são 17h47 e eu resolvi abrir essa livezinha, uma meia hora, bate-papo só, pra gente conversar um pouquinho a respeito desse feriado católico separado para refletir a respeito do dia em que Jesus foi crucificado no meu e no seu lugar. No dia em que a paixão foi manifestada desde o começo, né, gente, de toda a criação. Mas a parte sacrificial da paixão se deu naquele bendito dia em que Jesus subiu o Calvário, passou por tudo que precisava passar, cumpriu o bom propósito do coração do Pai. E no mundo espiritual se fez ponte, se fez mediador entre nós e Deus, entre Deus e o homem. Até ali, só a lei, só o cumprimento da lei podia levar o homem a Deus. Hoje, a graça, que é essa ponte, que é Jesus, o caminho literalmente, o caminho que conecta o homem a Deus é Jesus. E ali ele fez esse processo para que a gente pudesse chegar diante do Pai, que é perfeito e que não poderia ser possível isso sem que um sacrifício fosse feito, né? O que antes no Antigo Testamento era feito literalmente com um cordeiro, sempre foi a preço de sangue. Era preciso que um sacrifício superior ao do Antigo Testamento fosse feito para que o homem pudesse experimentar da presença, da companhia, da salvação do Pai. E Jesus se ofereceu como esse cordeiro, né? Hoje de manhã eu estava conversando com Deus sobre isso, e enquanto eu conversava eu fiz uma analogia no meu pensamento que eu quero comentar com vocês. Para quem conhece a Bíblia sabe que Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. E Abraão obedientemente, sem questionar a Deus, Isaque foi um filho que nasceu, gente, lá por aquelas alturas que jamais poderia ter nascido, porque ele e Sara já eram idosos. Biologicamente não poderiam ter filhos mais, mas Deus tinha feito uma promessa que daria, então o Senhor cumpriu. E aí, quando, numa certa idade de Isaque, Deus falou para ele: Abraão, dá o teu filho, teu único filho para mim, em sacrifício. E Abraão, que era um homem temente, fiel, servo fiel a Deus, em nenhum momento questionou, em nenhum momento ele disse assim: peraí, mas o Senhor me deu e está tomando de volta, me deu e agora eu tenho que devolver, então é assim que o Senhor dá? Abraão não questionou, ele simplesmente preparou tudo, e como naquela época os sacrifícios eram feitos nos montes, ele levou tudo. Ele levou a lenha para ser queimada, ele levou o objeto perfurante, porque precisava sacrificar, era morte, né? Levou um servo para ajudar. Chegou numa certa altura e ele falou assim: pode ficar aqui vocês, vou subir só eu e Isaque. E subiu ele e Isaque, a lenha. E aí quando eles estavam subindo, Isaque perguntou: pai, tá tudo aqui, mas e o cordeiro? Onde está? E aí Abraão respondeu para ele assim: Deus preparará para si o cordeiro, meu filho. E eu imagino o sacrifício de Abraão subindo aquele monte. Quem de nós sacrificaria um filho nosso? Não é verdade? Ainda mais você que é pai e mãe de filho único, sacrificaria tranquilamente o seu filho por alguém que talvez nem fosse grato o suficiente depois, por um motivo que talvez você nem achasse assim tão excepcional? Abraão não questionou, ele subiu o morro, um monte, e lá em cima, quando tudo estava preparado, Isaque deitado sobre a mesa de sacrifício, as lenhas sobre ele,
antes de queimar o sacrifício, né? Porque era queimado. Quando Abraão levanta a estaca para primeiro matar, fincar sobre o peito, para depois fazer o sacrifício através do fogo, Deus diz para ele assim: Abraão, não precisa. Porque na verdade o Senhor, o grande eu sou, o Deus dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, Ele nunca pediu sacrifício humano. O Senhor não aceita sacrifícios humanos, a não ser do seu próprio filho, né? E aí ele falou: não precisa mais não, Abraão. Eu já sei que você é fiel e que você não me negaria nada, nem mesmo teu próprio filho. E aí quando Deus termina de falar essa frase, ouve-se um barulhinho. Quando Abraão olha para o lado, um cordeirinho preso numa cerquinha, num cantinho por ali. E aí Abraão tira seu filho Isaque do sacrifício, traz o cordeiro e oferece a Deus. Eu estava conversando com Deus, lembrando dessa cena, e eu comigo assim: Deus, o Senhor também preparou o cordeiro para si. É esse cordeiro de quem João Batista falou. Oi, Mara, boa tarde, querida. Você tá boa? Tatiane, boa tarde. Todos vocês que estão chegando aqui, sejam bem-vindos, viu? Eu abri essa livezinha de surpresa, não avisei ninguém. Só senti vontade de parar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o dia de hoje. Essa sexta-feira da paixão. Pra gente conversar um pouquinho dessa paixão. E aí tava comentando com o pessoal aqui sobre o sacrifício de Abraão. Boa tarde, Flor. E aí falando que hoje eu tava orando, conversando com Deus sobre o dia, né? Sobre o momento, sobre a memória do dia. E aí falando: Deus, o Senhor também providenciou, assim como providenciou para Abraão um cordeiro, quando João estava batizando ali. E aí ele viu Jesus de longe, ele não sabia quem era Jesus, porque embora fossem primos, eles não foram criados juntos, né? Então João não tinha memória da feição de Jesus, para saber daqueles muitos homens que vinham para ser batizados, qual deles seria o Messias, embora ele sabia que o papel dele ali era preparar, né, o caminho para o cordeiro. Quando ele vê ele de longe, o Espírito Santo conta para ele assim: aquele é o Cordeiro de Deus. E aí João conta para os que estão à volta: olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a partir dali Jesus vem para ser batizado, porque Jesus vem como espiritualmente como um leão que ruge sobre as trevas, né? Que ruge sobre o pecado, o poder do pecado e da morte. Ao mesmo tempo que Jesus é o Cordeiro, que diante da ira de Deus se oferece como sacrifício. E como a Bíblia mesmo diz, como Isaías diz, né? Ele foi levado ao matadouro como cordeiro que não resiste. Jesus foi assim. E aí eu queria abrir aqui uma pergunta para vocês. Vamos interagir? Você que está online comigo pode escrever. Você que vai assistir isso daqui depois, você pode deixar o seu comentário aqui no Instagram ou no WhatsApp, no Facebook ou aqui no canal do YouTube também. Como que você vê o sacrifício da cruz? Você vê de um ponto de vista de culpa? Ou você vê, boa tarde, Isa, querida, ou você vê o sacrifício da cruz como amor? Não coloca juízo de valor não, só escreve para mim como que é que você sente quando você para e pensa na paixão de Cristo, no sacrifício dele. Fica mais forte em você a culpa do pecado ou o fato de ter sido amado, amada? Como que é aí para você?
Como que é no seu coração? Vai escrevendo aí pra mim, enquanto isso eu vou tocar um pouquinho aqui, tá? Oi, Ronaldo, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. É um videozinho bem curtinho. Eu separei aqui só pra gente bater um papinho. Deixa eu ver se eu consigo ajustar o tripé. Resolveu cair. Nós estamos conversando um pouquinho a respeito do dia de hoje, do dia do sacrifício na cruz, né? Como é que a sua alma vê o sacrifício? Com algo mais relacionado a um sentimento de culpa ou com algo mais relacionado a um sentimento de ser amado? Ou um pouquinho de cada um, mais o outro, só um ou só o outro? Como que é aí para você? Enquanto vocês escrevem, enquanto vai chegando mais gente por aqui, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que chegou na minha mão essa semana. Até coloquei no feed do WhatsApp. Ai, meu Deus, feed do WhatsApp é bom, hein? Eu coloquei no Instagram e no Facebook também. É um podcast que o pastor Paulo Júnior? Não lembro direito o nome dele. Mas se você procurar aqui, está escrito assim: você nunca viu o sacrifício de Jesus por esse ângulo. Alguma coisa assim aqui no feed. E ele deu uma explicação assim, ó. Os atributos de Deus, eles nunca se sobrepõem um ao outro, né? Deus é na mesma medida todas as coisas. A ira de Deus é proporcional ao amor de Deus. A redenção proporcional à condenação. A reprovação proporcional ao perdão. Então Deus sempre ele não é nunca mais uma coisa que outra. E aí ali ele estava falando assim: boa noite, Bernadette. Boa noite não, boa tarde. Quase boa noite, Bernadette, só falta 1 minuto para 6. Você é a última que eu vou dar boa tarde, daqui a pouco eu vou dar boa noite. Eu tô comentando com o pessoal aqui sobre um vídeo que chegou para mim de um podcast. E ali ele tá falando assim: então a ira de Deus precisava se manifestar contra o pecado. Se Deus só manifestasse a ira, ele estaria manifestando a justiça. E faltaria, se ele não envia, né, o Salvador, faltaria essa porção do amor, né? E aí ali ele fez uma analogia que eu achei interessantíssimo, gente, interessantíssimo. A pergunta começou assim, ó: quem matou Jesus? Os fariseus? Os judeus? Roma? Eu? Você? O pecado? Quem matou Jesus? E aí ele responde assim: o Pai matou Jesus. O próprio Pai matou a Jesus. E aí ele vem dizendo assim: imagina que a Terra, planeta Terra, somos nós, e de repente um meteoro 1000 vezes maior que a Terra está para colidir com a Terra na velocidade da luz. E se ele vem dessa forma, em relação à velocidade e ao tamanho, o estrago dele seria mesmo de fazer isso daqui virar pó, né? E aí ele fala assim: essa ira de Deus que executaria a condenação contra o pecado que habita em nós, que estamos aqui sendo representados pelo planeta Terra, seria a ira de Deus, a justiça de Deus sendo feita. Até aí, tudo bem. Oi, Thalita. Boa noite, Thalita. Já virou para 6 horas. Boa noite, querida. Então, essa justiça estava vindo. Ô, João. Boa noite, João. Tudo bem? Seja bem-vindo. Nós aqui, como planeta Terra, como pecadores, a justiça de Deus contra o pecado vindo sobre nós, se esse impacto aconteceria, não sobraria nada aqui, não é verdade? Mas de repente, quando esse meteoro está se aproximando, um muro
aparece entre os dois, um muro infinitamente maior que o meteoro. E esse meteoro continua, de repente ele chega e ele colide com esse muro. Quando ele colide com o muro, o que acontece com o muro? Ele não suporta nem o peso, nem a pressão, nem a força, e ele recebe toda a força e tudo aquilo que vem do meteoro, mas nem sequer uma poeira dessa colisão alcança o planeta Terra. Quem é esse muro? É Jesus. Esse muro é Jesus na cruz. Esse muro é aquele que nós chamamos de Salvador, aquele que vem e diz: pode colocar sobre mim, pode lançar sobre mim, Senhor, sobre mim, Pai. Eu me coloco entre eles e o Senhor e suporto no corpo, na alma e no espírito, para que eles possam resistir e ter a oportunidade de não serem destruídos eternamente e de terem acesso ao Senhor, porque aí o pecado deixa de estar lá. Eu pago pelos pecados, eu pago a conta, a dívida. É por isso que a Bíblia vai dizer, depois que a cédula do pecado que já estava assinado contra nós, quando Jesus morre na cruz, ele rasga a cédula. Você já pagou uma conta, um boleto? Você já pagou um carnê? Que a hora que você chega lá no final, você rasga o canhotinho, mas você rasga assim com o maior prazer, que você fala: graças a Deus, acabou, não aguentava mais pagar isso daqui. Foi o que Jesus fez. Jesus disse: acabou, está consumado. Jesus rasgou o véu que nos separava do acesso a Deus por causa da santidade dele. Essa distância que acontecia entre nós por causa do pecado, Jesus veio e rasgou. Quando ele rasga o véu, nós podemos ter acesso à santidade do Senhor, à pessoa, ao coração do Pai. Isso precisa ser muito profundo em nós, não é verdade? Isso precisa ser muito lindo. Isso é a paixão. Que paixão é essa? Se isso não for amor... E aí no final desse podcast, o pastor Paulo Júnior estava falando e na parte de baixo, dividindo a tela, tinha um comentarista, né? Eu não lembro do nome dele não. E ele falou assim: gente, eu sempre digo que muitos podem chegar ao inferno não pelos pecados que cometeu, mas pelo sacrifício que não reconheceu, pelo perdão que não recebeu, por não fazer honrado o muro que se levantou e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E foi por causa de suas pisaduras que nós fomos sarados. Então imagina como é que Deus olha para a humanidade que dá de ombros. Não pedir para muro nenhum levantar. Complicado. Por isso que a Bíblia diz que o único pecado, o pecado que a Bíblia diz que não será perdoado, no caso a blasfêmia contra o Espírito, é essa recusa do sacrifício. O Senhor, o Deus Pai, o mesmo que enviou Jesus, não perdoará o humano miserável que não der o devido valor ao sacrifício da cruz, porque o preço foi alto demais. Imagina o meu coração de mãe, Marcela, tem 3, e olha que eu sou ruim, e olha que eu sou da mesma laia do restante da humanidade aí. Você pode pegar o melhor e o pior ser humano, me botar junto, só muda por fora, por dentro todo mundo nivelado. Imagina se eu faço isso, dou um filho meu, sacrifico um filho meu para doar um órgão vital para alguém que estava precisando. Quando essa pessoa então volta à vida saudável, pode viver bem, ela olha para mim e diz: eu não pedi, eu te pedi, você ofereceu porque você quis.
Como é que fica o coração daquele que doa o próprio filho, não é mesmo? Então é por isso que esse será o pecado que Deus não perdoará. O preço foi alto demais. Então eu quis abrir essa livezinha hoje só para trazer essa convicção para você. É muito amor. É muito amor do coração do pai de dar o filho. É muito amor do coração do filho de cumprir à risca o plano. Quando eu converso com Deus, toda ceia que acontece na minha igreja, e que eu pego ali o suco de uva e o pãozinho na minha igreja, é um pãozinho de forma cortadinho, quadradinho, né? Que a gente faz em memória a esse sacrifício. Todas as vezes eu fecho o olho e eu falo assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor começou, mas o Senhor finalizou. O Senhor foi corajoso até o final, porque no meio daquilo tudo, gente, no meio de todo aquele processo, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, ele podia parar com tudo aquilo a qualquer momento. Bastava um sinal, bastava todas aquelas pessoas seriam exterminadas, os céus se abririam, os anjos desceriam, tirariam Jesus daquela dor, daquilo tudo, mas aí o sacrifício não valeria. Só valeria se fosse morte, só se ele vencesse a morte. E aí ele cumpriu, ele foi corajoso do começo ao fim. Isso é maravilhoso. Nisso eu olho para Jesus e vejo nele a figura do leão. Interessante, né? Aqui no painel, no meu painel profissional, vocês podem ver, eu tenho aqui um elemento da árvore da vida, das constelações familiares, sistêmicas, à luz da Bíblia, que é o que eu trabalho. Eu tenho aqui, ó, Marcela Costa, as minhas 2 letrinhas. Eu tenho aqui um símbolo de uma família, que é o que eu amo trabalhar. Tem aqui alguns enfeitezinhos aleatórios, mas eu fiz questão de colocar aquilo ali, ó. Isso aqui é a minha gaveta aberta. No cantinho de cá tenho os meus bonequinhos para sessões de constelação familiar. E aqui, ó, bem nesse cantinho, eu quis trazer um cordeiro e um leão. Que é isso que Jesus é, cordeiro e leão. Para algumas coisas eu olho para ele e eu vejo o cordeiro, na forma mansa e humilde como ele era, diante de Deus, diante dos seus semelhantes, como um cordeiro, diante dos seus opositores humanos, como um cordeiro, mas no mundo espiritual, diante do pecado e depois diante do inferno de todos os seres espirituais malignos, um leão. Louvado seja Deus por essa sexta-feira. Você sabe que Jesus entregou o Espírito por volta das 3 horas da tarde. Agora nós estamos o quê? Às 6. Provavelmente aqui ele já tinha sido colocado naquela gruta, né? E domingo ele ressuscitará. Claro que isso tudo é uma simbologia do que realmente aconteceu, mas é quando nós celebramos a ressurreição. Então, para mim, a Páscoa é muito mais sobre amor do que sobre sacrifício, no sentido de culpa. A culpa existe, não do pecador, mas do pecado. Ao pecador Deus oferece o perdão, ao pecado condenação. E ao pecador que não se arrepende, a inevitável condenação. Mas os céus estão de portas abertas para todo aquele que quiser ver a sua condição de distância e de pecado diante de Deus e vê-lo como a única porta de saída. Os céus estão de portas abertas. Você quer ver isso? Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. Eu não sei como é que isso pode ter chegado para você hoje, não sei se tudo isso você já está careca de saber, ou se você ainda não tinha olhado para o sacrifício da cruz dessa forma.
Mas se você ainda não tinha olhado e hoje você consegue entender finalmente, e se isso faz sentido no teu coração, você pode fechar os olhos e dizer: Jesus, eu não sabia exatamente que tinha sido assim, mas hoje, porque eu vejo, eu quero entregar a minha vida e o meu ser nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, te conhecer como meu Senhor e meu Salvador, o único e suficiente. Recebe a minha vida, Jesus, e ressuscita no meu coração. Eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas tuas mãos. E quero te conhecer, Senhor, mais de perto. Revela-te a mim, Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Agradecida por esse dia estou. Amém. Amém? Se essa é a sua oração e se ela foi de coração, se prepare, porque conhecer o Senhor vai ser a coisa mais linda que você vai experimentar nessa vida. E depois que se conhece Jesus, isso dura eternidade. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para passar daqui, nós vamos encontrá-lo face a face no céu. Quando Ele vier nos buscar, estaremos para sempre, eternamente, diante dEle, celebrando o sacrifício da cruz no nosso lugar. Amém, queridos? Então é isso, simplesinho, de coração. Eu sei que o Senhor vai fazer chegar nas pessoas certas isso na hora certa. É a minha contribuição para a edificação do seu coração nessa sexta-feira da paixão, e rimou tudo. Agora 6h15, por hoje é só. Se você quiser deixar o seu comentário debaixo desse vídeo, fique à vontade, vai ser um prazer responder você. Um beijinho!